A dúvida de uma pessoa pode ser a mesma de milhares. Então, vamos lá? A primeira dúvida: existiam seres na Terra antes da chegada dos Anuna? Se sim, quem eram? Já possuíam essências cósmicas? Vieram de uma forma espiritual para a 3D? Várias espécies vieram aqui antes deles, tanto benevolentes como regressivas, mas não havia em nenhuma delas o desejo de colonizar ou se apropriar do planeta. Atualmente, cidades estão sendo descobertas em vários locais do mundo, cidades subterrâneas, e mostram que várias civilizações foram erguidas aqui antes das sumerianas. Portanto, é algo a se pensar porque a história nos mostra a Mesopotâmia como o berço da civilização humana. Mas podemos supor que, antes dos sumérios, outras civilizações humanoides tiveram seus assentamentos em vários locais, porque, de acordo com estudos e pesquisas, estamos descobrindo que as suas cidades foram construídas de uma forma arquitetônica muito mais avançada do que o que a época oferecia. De acordo com outras pesquisas, estruturas mostram vários assentamentos de proporções incríveis na região amazônica, na parte boliviana, em Llanos de Morros. Antes da interferência genética na era paleolítica, humanoides viviam como nômades. Eles não paravam em um lugar, não havia territorialidade. O que aconteceu com a chegada dos Anuna foi que repartiram literalmente a terra, dominaram a terra, uma terra que não pertencia a eles. A nossa história como espécie é bem antiga, mais antiga do que possamos imaginar. Passamos por várias eras, mas só depois do salto quântico genético, criando o gênero Sapiens, é que a humanidade teve acesso a conhecimentos suficientes para formar sociedades. Então, se esses assentamentos mostram avanços tecnológicos, provavelmente foram orientados por outras espécies. Portanto, esses assentamentos pré-sumerianos, em vários pontos do mundo, podem ter sido erguidos por orientação de outros visitantes no nosso passado. Interessante é que podemos observar que regiões onde essas civilizações se estabeleceram foram encobertas. Em qualquer ponto do globo, vemos mais ruínas e vestígios deixados depois da manipulação genética, o que nos parece que foi algo proposital. Essas informações eram as informações que queriam que ficassem registradas para que no futuro houvesse uma referência ao passado, aos supostos deuses do passado como criadores do homem, embasando o sistema que temos hoje. Todo ser ciente é uma essência cósmica. Todos viemos da mesma fonte primordial. Estando no planeta Terra, eram tridimensionais. Agora, de onde vieram? Eram essências de vários sistemas. Vieram e formaram uma tribo ou algo similar, mas convém ressaltar que conflitos entre tribos, humanos, só começaram depois da interferência dos Anuna por causa da carga bélica inserida no DNA. Porque antes, os assentamentos e a vida era baseada não em conflito, mas na sobrevivência. As comunidades viviam em paz. Como sempre falamos, a história é escrita baseada em datas, fatos, mas uma única descoberta arqueológica pode surpreender toda a humanidade, mudando tudo o que sabemos até hoje. A segunda dúvida: tanto os Anuna quanto os Draco ou Rep são geneticistas? São especialistas nisso, sim. Claro. E quando falamos sobre essa especialidade, coloque aí milhões de anos de conhecimento avançado a mais do que o que temos hoje. Os avanços no campo da genética da humanidade são passos de bebê, diante do conhecimento que essas espécies possuem. E não só elas, os Greys também possuem.
essa especialidade. Fazem isso. Manipulam o DNA, manipulam genética e outras espécies que talvez não tenhamos conhecimento ainda. Já mencionamos que em uma palestra dada pelo Alex Collier, ele diz que temos vestígios genéticos de pelo menos 22 espécies diferentes. Não acreditamos então que todas foram regressivas. Manipular genética é algo fascinante para cientistas e pode se tornar uma obsessão para espécies que usam isso para dominar, controlar, manipular e também em seu próprio benefício, aperfeiçoando-se ao longo do tempo cada vez mais. A terceira dúvida. Avançando para o nosso hoje, os novos bebês que estão nascendo ainda estão condicionados à roda de Sansara? Antes do nosso hoje, no passado, chegaram várias essências com missões especiais ao planeta, não tornando essas pessoas superiores, mas, digamos assim, vieram com mais responsabilidades, que de forma alguma são fardos, mas vieram naturalmente dotadas de um amor incondicional imenso. Você vê isso em uma pessoa que está adulta agora, mas é assim e era desde criança. Uma bondade que se expressa em cada palavra, em cada ato, não vê maldade em nada, tudo não é fingimento ou forçado. Essas pessoas são assim, são fáceis de perdoar, positivas, mesmo diante das piores situações, nos piores momentos da vida, encontram um motivo para expressar gratidão, para sorrir e ainda animar os demais que estejam ao seu redor. Os que estão vindo ao planeta agora não estão mais vindo por imposição, estão vindo por livre escolha. Apenas com a sua presença podem tornar a energia do planeta mais e mais positiva. Entretanto, vindo ao planeta, tornam-se humanos sujeitos à tridimensionalidade. E, se não passarem pelo processo de despertar, e isso é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, quando uma pessoa é realmente uma buscadora e tem sede de conhecimento a respeito da sua origem, e isso já está enraizado em si quando olha para as estrelas e sente que não pertence a esse lugar, ela tem a escolha de partir e continuar a sua jornada por outros sistemas ou galáxias. E aqueles que quiserem retornar para ajudar os que ainda não despertaram, farão de forma consciente. Nós somos os quebradores da roda. Então, através do processo de despertar, as pessoas têm condição de adquirir essa consciência de que não são obrigadas a retornar. É uma ilusão. Mais uma dúvida? Qual o poder de vibrações energéticas para uma pessoa que está enferma? Há muito tempo atrás, eu li sobre uma mulher que adoeceu e recebeu um diagnóstico muito desanimador. Mas o marido dela resolveu não focar naquele diagnóstico. E eles pensaram da seguinte forma: ok, já que nós vamos passar por isso e não tem jeito, e não estamos falando aqui do processo de despertar nem de expansão da consciência, ok? Vamos tentar algo diferente? Eles pensaram. Todos nós emitimos energia, positiva ou negativa, através do que pensamos, falamos, fazemos. É o quantum, é o luz. Então, as palavras realmente possuem muito poder, pendendo mais para o quantum. O luz seria a energia que nós produzimos propositalmente, através de situações criadas ao nosso redor para isso. Então, através de pensamentos a respeito daquilo que estamos vivenciando, uma enfermidade, por exemplo, gera um quantum. Por isso, até em inglês, soletrar é spell, e é o mesmo significado para feitiço. Então, por exemplo, a frase I put a spell on you significa eu enfeiticei você, eu coloquei um feitiço em você. Então, esse conhecimento é algo primordial. Palavras
sempre foram usadas em rituais, cerimônias. Emitimos energia quando emitimos palavras com raiva, com amor, com sentimento de vingança. Então, voltando à história do casal, eles resolveram ver só filmes de comédia. Não quiseram saber de mais nada, apenas ver filmes de comédia. Aquele marido com a sua esposa, só isso. Porque ela não tinha tratamento, não poderia passar por um procedimento médico, que seria invasivo, então resolveram se divertir, aproveitar esse tempo. E nesse caso específico, como não aconteceu o que os médicos esperavam, fizeram novos exames e constataram que a mulher tinha se curado. Agora, como isso aconteceu? Talvez ambos tenham emitido frequências tão elevadas, fora do processo de despertar, fora da expansão da consciência, mas uma energia produzida, um quantum produzido por uma atitude, por uma mudança de padrão de pensamento tão elevada, estimulando o bom humor, que ao invés de ficar lamentando, chorando, se vitimizando, eles preferiram sorrir, preferiram ver conteúdos que elevassem as suas frequências. Então eles atraíram isso para as suas vidas. Então isso funciona para todos? Não. Muitas pessoas boas, super positivas, de bem com a vida, se vão, partem muito cedo ou de uma forma súbita, da mesma forma que pessoas que guardam muita amargura, rancor, vingança e ódio não se relacionam bem com outras pessoas e abrem portas para doenças. Nós temos dentro de nós esse poder de cura, mas nem todos sabem como acessar esse poder ainda. Então, uma leitura muito interessante que recomendamos a todos é o livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Aqui mais uma dúvida. Se a pessoa não se vai e melhora, foi um milagre? O que você chama de milagre? Algo incrível. Uma pessoa sofre um acidente e deveria ter partido ali, mas não sofreu nenhum arranhão, ela escapou por um milagre. Enfermidades que regridem com ou sem tratamento, a pessoa fica saudável novamente, chamamos de milagre. Uma gestação difícil desde o início, quando o bebê nasce, pode ser chamado de milagre. Então, milagre é uma palavra que expressa que o que se esperava de pior tornou-se algo incrível, de forma positiva. Não temos como compreender os mistérios do universo em relação a partidas e vindas, mas em tudo, absolutamente tudo, há um propósito, mesmo que não aceitemos nem compreendamos agora. Eu conheci uma pessoa que já não está entre nós, que era incrível. Era um homem amado por todos, cheio de bondade, e ele ficou muito doente. Mas ele pensou da seguinte forma: não tem problema. Se eu tiver que partir por causa desta doença, vai acontecer, porque, nas palavras dele, Deus não tem filhos prediletos. E essa percepção dele foi tão perfeita, porque na verdade ele quis dizer: eu sou humano, eu estou humano, então eu estou sujeito às coisas humanas. Se eu ficar bem e melhorar, ótimo, mas se não acontecer, eu não vou barganhar com o universo, eu não vou ficar com raiva, eu não vou me amargurar. Não se barganha uma essência. Eu espero que vocês compreendam a profundidade desse pensamento. O universo não tem essências prediletas. Então, este conteúdo breve foi feito e dedicado a responder algumas dúvidas que estão chegando em nosso e-mail. É claro que estaremos respondendo mais dúvidas a todos posteriormente, através de conteúdos extras. Continuem conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz e muita da verdadeira luz.